Disseram ao CEO milionário que ele nunca poderia ter filhos, até que sua ex apareceu, segurando duas meninas idênticas com os olhos dele. Eduardo Azevedo sempre acreditou no controle sobre sua empresa, sobre suas decisões e sobre a trajetória de sua vida cuidadosamente organizada. Aos 38 anos, ele havia conseguido construir um império que abrangia continentes, supervisionando uma corporação de tecnologia multimilionária de um elegante escritório de canto no alto do centro de São Paulo. Seus dias eram meticulosamente planejados, seus ternos impecavelmente feitos sob medida, sua compostura lendária. Mas, sob a superfície do sucesso, jazia uma dor quieta e privada que ele havia enterrado há muito tempo, uma vulnerabilidade que ele se recusava a reconhecer até para si mesmo. 3 anos antes, Eduardo sentou-se em um consultório médico estéril, encarando um especialista cujo tom quieto e profissional ainda ecoava em seus ouvidos sempre que ele se permitia pensar nisso. As palavras tinham sido calmas, mas finais. Senhor Azevedo, com base nestes testes, sinto muito, mas o senhor é infértil. É congênito e irreversível. Existem alternativas, mas a paternidade biológica não será possível. Eduardo ouviu em silêncio, assentindo em intervalos apropriados, absorvendo a informação como se fosse um relatório financeiro, desapaixonadamente, metodicamente. Por fora, ele não demonstrou reação. Por dentro, algo fraturou silenciosamente, uma linha de falha invisível se abrindo profundamente dentro dele. Ele deixou a clínica naquele dia, fechou aquela porta atrás de si e nunca mais se permitiu reabri-la. Aquele diagnóstico veio logo após o rompimento doloroso com Sofia Guimarães. Ele amou Sofia de uma maneira que nunca pensou que poderia, mas o relacionamento deles tinha sido complicado, intenso e, em última análise, destrutivo. Ela era tudo o que ele não era: calorosa, espontânea, abertamente emocional. Após uma briga explosiva impulsionada por sua relutância em deixá-la entrar totalmente em sua vida reservada, Eduardo encerrou abruptamente as coisas. Ele trocou seu número de telefone, imergiu-se inteiramente em seu trabalho e voou para o outro lado do mundo em uma viagem de negócios, desaparecendo efetivamente da vida dela e da possibilidade de reconciliação. Ele se convenceu de que era o melhor, ignorando o vazio que se seguiu e deixando seu sucesso profissional entorpecer as bordas de sua perda pessoal. Agora, anos depois, o mundo de Eduardo estava estruturado em torno de uma solidão cuidadosamente cultivada. Ele trabalhava incansavelmente, viajava com frequência e evitava envolvimentos emocionais. Colegas admiravam sua disciplina, investidores confiavam em seu julgamento, e seu império prosperava, alimentado pelo controle que ele mantinha tão cuidadosamente. Mas, apesar do poder, da riqueza e da perfeição externa de sua vida, Eduardo se sentia estranhamente vazio. Era um vazio que ele mascarava profissionalmente. Ninguém ao seu redor jamais percebia. Mas em noites tranquilas e sozinho, olhando de sua cobertura para as luzes cintilantes da cidade, Eduardo às vezes se permitia um breve momento para se perguntar se algo crucial havia sido perdido ao longo do caminho. Em uma tarde cinzenta de novembro, enquanto estava sentado em uma longa mesa de conferência durante uma reunião crítica do conselho, sua assistente o interrompeu silenciosamente, sussurrando um pedido de desculpas em seu ouvido. Senhor Azevedo, há uma mulher no andar de baixo. Ela está com crianças e insiste em falar com o senhor imediatamente. O nome dela é Sofia Guimarães. Ouvir aquele nome enviou um choque agudo através de seu peito, interrompendo momentaneamente a máscara perfeita que ele usava. Ele se recompôs rapidamente,
sua expressão ilegível enquanto se desculpava e seguia em direção ao elevador. Ao entrar no hall de entrada, Eduardo avistou Sofia instantaneamente. Ela estava perto da recepção, segurando duas crianças pequenas vestidas identicamente em jaquetas, em tons pastel. Ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava, seu cabelo loiro em cascatas suavemente ao redor dos ombros, embora seu rosto carregasse um cansaço que ele nunca tinha visto antes. Mas foram as crianças que chamaram sua atenção. As gêmeas agarradas aos braços dela, ambas com cabelo loiro sedoso e olhos azuis grandes e curiosos, parecendo misteriosamente familiares. Sofia encontrou o olhar dele sem hesitação, sua expressão calma, mas séria, sua voz firme apesar da vulnerabilidade por trás dela. Precisamos conversar, Eduardo. Ela disse calmamente, ajeitando uma das meninas ligeiramente em seu quadril. Estas são suas filhas. As palavras o atingiram com a força de um golpe físico, paralisando-o momentaneamente. Eduardo olhou para ela, descrença e negação lutando por domínio dentro dele. Ele se lembrou vividamente das palavras do médico de anos antes, a certeza fria da impossibilidade médica. Cada parte racional dele gritava que isso não podia ser verdade. Mas ali, bem na frente dele, estavam dois pequenos reflexos inegáveis de algo que ele ainda não conseguia compreender, desafiando cada realidade cuidadosamente construída que ele havia erguido. E de repente, pela primeira vez em anos, Eduardo se sentiu completa e totalmente fora de controle. Eduardo ficou congelado por vários longos e tensos momentos, incapaz de falar ou se mover enquanto olhava para o rosto determinado, mas gentil, de Sofia. Ao redor deles, o hall de entrada de sua empresa zumbia silenciosamente, com funcionários que passavam, nenhum deles ciente da mudança sísmica e emocional que estava ocorrendo na recepção. Eventualmente, Sofia ajeitou uma das gêmeas, Emília. Eduardo logo aprenderia, para descansar mais confortavelmente em seu quadril, quebrando o silêncio desconfortável. "Podemos conversar em um lugar privado?" Ela perguntou suavemente, sua voz calma, mas firme. Eduardo assentiu, fazendo um gesto para que ela fosse em direção a uma pequena sala de conferências privada, logo após o hall de entrada, suas pernas parecendo estranhamente dormentes enquanto ele a seguia. Uma vez lá dentro, o silêncio era denso, quebrado apenas pelo balbuciar suave das gêmeas que estavam mais interessadas no ambiente desconhecido do que nos adultos tensos ao lado delas. A voz de Eduardo estava tensa quando ele finalmente falou, suas palavras truncadas com a borda afiada do choque e da confusão. "Fia, isso não faz sentido." Ele disse, seus olhos espiando as crianças que agora olhavam para ele curiosamente. "Os médicos me disseram que é impossível." Eles disseram claramente anos atrás, biologicamente impossível. Sofia gentilmente colocou as duas meninas no chão, deixando-as segurar suas pernas para se equilibrar enquanto ela pegava em sua bolsa e entregava a Eduardo um envelope sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam firmes, sem remorso, carregando uma tristeza quieta por trás de sua determinação. Ele pegou o envelope hesitantemente, suas mãos tremendo ligeiramente, apesar de seus melhores esforços para se controlar. Quando ele o abriu, sua respiração parou em seu peito. Era um teste de DNA, certificado profissionalmente, e os resultados eram brutalmente claros. Ele leu as linhas várias vezes, as palavras afundando lentamente, até que ele se sentiu tonto. Eduardo Azevedo, pai biológico, probabilidade 99,9%. Ele olhou para Sofia em descrença,
sem palavras e sentindo-se subitamente vulnerável sob seu escrutínio quieto. Sofia finalmente falou, sua voz suave, mas inabalável. Eu não esperava que você aceitasse isso facilmente, Eduardo, mas eu não vim aqui levianamente. Acredite em mim, eu não queria interromper sua vida novamente, mas estas são suas filhas. Eu não tive escolha. Ela hesitou por um momento, olhando para as crianças que brincavam calmamente a seus pés. Lívia e Emília, ela acrescentou gentilmente. Eduardo sentiu uma pontada profunda em seu peito ao ouvir seus nomes, com a ideia de que elas existiam, sem que ele jamais soubesse. Ele afundou lentamente em uma cadeira, passando a mão pelo cabelo castanho escuro, tentando processar a enormidade do que estava acontecendo. Sofia o observou em silêncio, sentindo sua luta interna, mas permanecendo calma e paciente. Finalmente, Eduardo conseguiu olhar para ela novamente, sua voz mais baixa, menos certa. Por que agora, Sofia? Se elas são minhas, se isso é real, por que você não me contou antes? Ela respirou fundo, seus olhos encontrando os dele diretamente, carregando uma honestidade crua que ele sempre admirou. Eu tentei, Eduardo, mas você desapareceu após nosso rompimento. Você trocou de número, deixou o país, construiu paredes ao seu redor que eu não conseguia escalar. No início, eu me convenci de que eu conseguiria fazer isso sozinha. E eu fiz por um ano. Mas recentemente Emília ficou doente, nada muito grave, mas o suficiente para me assustar. Eu percebi que elas merecem mais, elas merecem o pai delas, não apenas apoio financeiro, embora isso importe. Eu não vou fingir o contrário, mas elas merecem você, sua presença, seu amor. Eduardo olhou para Lívia, que havia começado a se aproximar cautelosamente dele, a curiosidade iluminando seu rostinho. Seu coração martelou dolorosamente enquanto ele estudava os cachos suaves de cabelo loiro, as bochechas redondas, o olhar inocente, tão parecido com o de Sofia. E, no entanto, ele agora via, carregando ecos sutis de suas próprias feições. Lentamente, ele se abaixou sobre um joelho, permitindo que a criança se aproximasse dele em seus termos. Lívia deu outro passo hesitante e colocou uma mão minúscula em seu joelho, olhando para ele com incerteza, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele sentiu um aperto desconhecido em sua garganta, a emoção inchando dentro dele, avassaladora e crua. Eduardo havia enfrentado adversários poderosos nos negócios, sem piscar, tomou decisões implacáveis, sem hesitação, mas nada o havia preparado para a vulnerabilidade que ele sentia agora, confrontado por um ser humano minúsculo e inocente que olhava para ele como se já pudesse confiar nele. Ele engoliu em seco e olhou para Sofia, vendo lágrimas quietas em seus olhos que espelhavam a turbulência que ele sentia. Eu não sei como fazer isso, ele confessou suavemente, quase um sussurro. Mas se isso é verdade, se elas são minhas, Sofia, então eu quero tentar. Pela primeira vez desde que ela chegou, a expressão reservada de Sofia suavizou ligeiramente. Ela assentiu, enxugando uma lágrima da bochecha, oferecendo um sorriso pequeno e hesitante. Isso é tudo o que eu peço, Eduardo, apenas tente. E naquele momento tranquilo, em meio à complexidade do choque, da incerteza e da esperança, Eduardo entendeu que sua vida, meticulosamente controlada, estava prestes a desmoronar completamente, e pela primeira vez ele não temeu perder o controle. Em vez disso, ele sentiu uma sensação frágil e hesitante de possibilidade que nunca ousou imaginar. Os dias seguintes à revelação inesperada de Sofia se misturaram em uma mistura surreal de confusão, ansiedade e emoção avassaladora para Eduardo.
Ele se viu vagando por suas rotinas diárias mecanicamente, mal ciente das decisões e reuniões que geralmente exigiam toda a sua atenção. Cada momento sozinho era consumido por pensamentos das duas menininhas que ele nem sabia que existiam e da mulher de seu passado que agora havia virado seu mundo cuidadosamente ordenado de cabeça para baixo. O sono o evitava. Em vez disso, ele ficava acordado noite após noite, olhando para o teto, sua mente inundada de perguntas não respondidas e cenários que ele não conseguia compreender totalmente. Em uma tentativa de recuperar um senso de controle, Eduardo solicitou outro teste de DNA independente, embora ele já sentisse, em seu íntimo, que era desnecessário. Quando os segundos resultados chegaram, confirmando novamente que Lívia e Emília eram inegavelmente suas filhas, a realidade se instalou pesadamente nele, erodindo quaisquer dúvidas persistentes. Sofia havia dito a verdade. Este milagre impossível e inexplicável havia acontecido, e não havia como escapar da verdade. Ele era pai. Na manhã seguinte, sentindo-se ansioso e determinado, Eduardo contatou Sofia e combinou de visitá-la e as meninas em seu modesto apartamento nos arredores de São Paulo. Ao se aproximar do prédio de tijolos desgastados em uma rua tranquila, ladeada por pequenos cafés e livrarias, ele se sentiu estranhamente deslocado. Eduardo havia se acostumado com halls de mármore polido, escritórios de vidro elegante e vistas de cobertura, lugares que o protegiam da crueza e da intimidade da vida real. Parado do lado de fora da porta de Sofia, seu coração martelava nervosamente em seu peito enquanto ele levantava a mão para bater suavemente, inseguro do que o esperava do outro lado. Sofia abriu a porta, sorrindo hesitantemente e convidando-o a entrar. A casa dela era quente e aconchegante, cheia de fotografias, desenhos, brinquedos espalhados pelo chão e o cheiro fraco de café fresco. Era totalmente diferente de seu apartamento estéril e meticulosamente organizado, e, no entanto, ele encontrou um estranho conforto em seu caos gentil. Sofia o guiou para a sala de estar, onde Lívia e Emília estavam sentadas calmamente, brincando em um tapete macio, cercadas por animais de pelúcia. Elas se viraram simultaneamente, olhando para Eduardo com olhos arregalados e curiosos. Eduardo sentiu uma pontada aguda em seu peito. Ver seus rostos inocentes agitou algo profundo dentro dele, algo que ele ainda não conseguia articular. Ele se sentou lentamente perto delas, mantendo uma distância cautelosa. Sofia observou em silêncio, permitindo-lhe o espaço para navegar neste território novo e desconhecido. Por vários momentos, Eduardo simplesmente observou as meninas, seus dedos delicados, bochechas rosadas, cachos suaves emoldurando seus rostos angelicais. Cada detalhe parecia extraordinário, milagroso até. Eventualmente, Lívia se aproximou bravamente, segurando um pequeno coelho de pelúcia, como se estivesse oferecendo-lhe um presente. Eduardo estendeu a mão com cuidado, sua mão grande anulando o brinquedo, sentindo uma onda inesperada de calor e proteção, enquanto o pegava de seu pequeno aperto. Elas ainda estão se acostumando com novos rostos, Sofia explicou gentilmente, sua voz quebrando a quietude. Eduardo assentiu, sentindo um sorriso estranho, mas genuíno, puxando seus lábios enquanto observava Lívia sorrir timidamente de volta para ele, recuando ligeiramente para sentar-se mais perto de sua irmã. Eduardo olhou para Sofia, procurando palavras. "Você fez um trabalho incrível", ele finalmente disse, sua voz embargada com emoção incomum. "Eu não consigo imaginar o quão difícil tem sido para você fazer isso sozinha." Sofia encolheu os ombros ligeiramente, sua expressão pensativa.
Não tem sido fácil, mas elas valem cada luta, cada noite sem dormir. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Eu não me arrependo de nada. Eles conversaram calmamente durante a próxima hora, o constrangimento lentamente dando lugar a uma conversa genuína. Eduardo aprendeu mais sobre as personalidades das meninas, a curiosidade e a bravura de Lívia, a timidez gentil e o riso de Emília. Ele ouviu sobre seus marcos, primeiros passos, primeiras palavras e sentiu a dor do arrependimento por ter perdido esses momentos. Sofia não adoçou a realidade de ser mãe solteira, mas ela falou sem amargura ou ressentimento, simplesmente compartilhando abertamente sobre os desafios e as alegrias da maternidade. Quando as gêmeas começaram a ficar sonolentas, Sofia as levantou com cuidado e as colocou gentilmente em seus berços no quarto ao lado, deixando Eduardo sozinho, momentaneamente, para absorver tudo ao seu redor. Sentado em silêncio no sofá desgastado, ele percebeu o quão vazia sua vida havia sido, sem aquele calor, aquela conexão, aqueles seres humanos minúsculos que já haviam começado a remodelar sua perspectiva inteiramente. Sofia voltou alguns minutos depois, sentando-se ao lado dele em silêncio, ambos de repente inseguros de como preencher a lacuna não dita do passado. Eduardo se virou para ela, a sinceridade crua em sua voz. Eu não espero que você perdoe como eu lidei com as coisas antes. Ele disse suavemente. Mas eu quero que você saiba. O que quer que aconteça entre nós, eu quero estar aqui, por elas e por você. Sofia estudou o rosto dele com atenção, procurando por sinceridade. Então, finalmente sorriu suavemente, assentindo lentamente. Eu acredito em você, ela sussurrou, e eu agradeço por você dizer isso. Quando Eduardo deixou o apartamento dela mais tarde naquele dia, voltando para a rua tranquila e respirando o ar fresco e frio, ele soube profundamente dentro de si que não havia como voltar. A solidão cuidadosamente controlada que ele havia abraçado por anos não era mais possível. Ele tinha 2 filhas que precisavam dele, e embora ele ainda se sentisse incerto e despreparado, ele percebeu que pela primeira vez em sua vida, perder o controle parecia estranhamente certo. Nas semanas seguintes à visita inicial de Eduardo ao apartamento de Sofia, ele começou a reservar momentos regulares para passar com Lívia e Emília, tentando construir a confiança e a conexão que inicialmente lhe pareciam tão estranhas. Sua vida anteriormente previsível agora estava cheia de desafios inesperados e alegrias simples que ele nunca havia imaginado. Cada encontro revelava novas camadas de complexidade, trocas de fraldas, horários de alimentação, acalmar birras, tarefas que exigiam paciência e ternura, em vez de intelecto aguçado e controle. Ele lutou no início, segurando desajeitadamente uma mamadeira, enquanto Emília se contorcia inquieta em seus braços, ou trocando nervosamente a roupa de Lívia após um derramamento acidental. Mas, gradualmente, com o encorajamento discreto de Sofia e o riso gentil de seu constrangimento, Eduardo começou a encontrar seu lugar. Sofia era cautelosa, mas solidária, permitindo cuidadosamente que Eduardo assumisse seu novo papel sem sobrecarregá-lo. Ela era paciente com seus erros, guiando-o suavemente quando ele parecia inseguro ou frustrado. Embora as interações deles fossem inicialmente reservadas e às vezes marcadas por tensão, elas começaram a se assentar em um ritmo. As visitas frequentes de Eduardo ao modesto apartamento se tornaram rotina, algo que ele se pegou ansiosamente, antecipando, em vez de meramente suportando. Apesar do constrangimento persistente, uma facilidade hesitante
começou a se formar entre eles, uma trégua frágil construída em seu amor mútuo pelas meninas. Em uma manhã fria de sábado, Sofia convidou Eduardo para se juntar a elas em um passeio a um parque próximo. Agasalhadas, as gêmeas gargalhavam alegremente em seu carrinho, enquanto Eduardo caminhava ao lado de Sofia por caminhos cobertos de folhas, o ar outonal revigorante clareando suas bochechas. Ele se pegou olhando furtivamente para Sofia, notando a suavidade de sua expressão enquanto ela observava suas filhas brincarem, a maneira gentil com que ela afastava mechas rebeldes de seu cabelo dourado, iluminado pela luz do sol da manhã. Eduardo sentiu uma pontada quieta de arrependimento, entendendo naquele momento o quão profundamente ele a havia machucado no passado e o quanto ela havia suportado sozinha. Ao chegarem a uma pequena área de recreação, Sofia tirou as meninas do carrinho, colocando-as na grama, onde elas começaram a cambalear cautelosamente em direção aos balanços e escorregadores. Eduardo pairou protetoramente por perto, um instinto desconhecido para protegê-las de qualquer dano despertando dentro dele. Observando a excitação inocente delas pelo mundo ao redor, ele sentiu uma súbita e profunda dor de amor e responsabilidade, emoções tão poderosas que quase o sobrecarregaram. Sua vida anterior, impulsionada apenas pela ambição e precisão fria, agora parecia vazia em comparação. Sentado em um banco de madeira ao lado de Sofia, Eduardo se viu falando sem a cautela reservada que ele geralmente empregava. Eu gostaria de ter sabido antes, ele confessou calmamente, olhando para as meninas enquanto exploravam o parquinho. Eu gostaria de não ter fugido e construído muros ao meu redor. Eu perdi muito. Sofia olhou para ele, seu olhar terno e compreensivo, mas tingido de tristeza. Nós dois cometemos erros, Eduardo. Ela respondeu gentilmente. Eu poderia ter tentado mais para te encontrar, mas na época eu acreditei que você não queria ser encontrado. Ele balançou a cabeça ligeiramente, sua voz embargada de sinceridade. Ah, que sou, isso nunca foi sobre você, Sofia. Foi sobre meu próprio medo, minhas próprias inadequações. Eu nunca pensei que eu poderia ser o tipo de pessoa que alguém como você merecia. E depois do diagnóstico, eu me convenci de que era mais fácil simplesmente desaparecer. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar suavemente. Mas agora, estando com Lívia e Emília, vendo você de novo, parece que estou finalmente acordando de um longo e vazio sono. Sofia permaneceu quieta por um longo momento, absorvendo suas palavras pensativamente. Finalmente, ela falou, sua voz quieta, mas firme. Você já progrediu mais do que eu esperava. Eu não pensei que você fosse aceitar isso de jeito nenhum, muito menos mostrar o tipo de disposição que você tem. Eu sou grata por isso. Seus olhos encontraram os dele, sinceros e abertos, e pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu uma conexão hesitante, mas real, se formando novamente entre eles. Não era romântica, ainda não, mas era genuína, honesta e profundamente humana. Nos dias seguintes, as interações deles se tornaram gradualmente mais calorosas. Eduardo se pegou ansioso não apenas para ver suas filhas, mas também para os momentos tranquilos passados com Sofia, preparando lanches juntos, trocando histórias dos pequenos marcos das meninas, rindo de suas travessuras inocentes. Ele começou a notar como a presença de Sofia o acalmava, ancorando-o de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Lentamente, as barreiras entre eles se suavizaram, substituídas por respeito mútuo e compreensão forjados por responsabilidades compartilhadas e apoio discreto.
Em uma noite, enquanto ele se preparava para ir embora depois de ajudar a colocar as gêmeas na cama, Sofia o acompanhou até a porta, demorando-se brevemente no hall de entrada escuro. Eduardo se virou para encará-la, hesitação em seus olhos, mas resolução em sua voz. Sofia, o que quer que aconteça a seguir, eu quero que você saiba que eu não vou a lugar nenhum desta vez. Eu estou aqui por elas, por você. Sofia ofereceu-lhe um sorriso suave e genuíno, assentindo discretamente enquanto sussurrava. Eu sei, eu posso ver isso. Enquanto Eduardo se afastava do apartamento dela naquela noite, saindo para a rua fresca e tranquila, ele sentiu um peso que nem sequer havia percebido que carregava começar a levantar. Pela primeira vez, ele se permitiu acreditar que talvez o dano do passado não fosse permanente e que seu futuro, antes tão frio e controlado, poderia ser remodelado em algo mais rico, mais quente e profundamente significativo. Com o passar das semanas, Eduardo continuou a mergulhar profundamente no mundo desconhecido da paternidade, gradualmente tornando-se mais confiante e confortável em seu novo papel. Equilibrar sua carreira de alto risco com a paternidade provou ser desafiador, mas ele se viu cada vez mais atraído pelo calor e pela imprevisibilidade da casa de Sofia, em vez da fria eficiência de sua própria cobertura ou escritório. Suas rotinas diárias mudaram sutilmente, reuniões foram remarcadas para acomodar o tempo com Lívia e Emília, viagens de negócios encurtadas para retornar rapidamente, e seu ritmo antes implacável suavizou-se em algo mais humano e gerenciável. Mas apesar de seu crescente apego às filhas, uma barreira invisível permaneceu entre Eduardo e Sofia, uma hesitação cautelosa em cruzar de volta para a vulnerabilidade emocional que eles haviam compartilhado uma vez. Nenhum dos dois parecia disposto a arriscar a confiança hesitante que haviam reconstruído, mantendo cuidadosamente a distância para proteger a si mesmos e seu novo equilíbrio. No entanto, cada olhar compartilhado, cada momento tranquilo passado juntos, quando as gêmeas dormiam pacificamente, insinuava sentimentos mais profundos que nenhum dos dois reconhecia abertamente. Em uma noite chuvosa, Eduardo recebeu uma ligação de Sofia, sua voz estranhamente tensa, claramente angustiada. Emília havia tido uma febre alta repentina e estava inconsolável, Sofia explicou, sua preocupação evidente mesmo através do telefone. Sem pensar duas vezes, Eduardo deixou seu escritório no meio de uma reunião e apressou-se pelo trânsito em direção ao apartamento de Sofia, chegando ensopado pela chuva forte. Sofia o encontrou na porta, visivelmente abalada, seu cabelo despenteado, a preocupação gravada profundamente em suas feições cansadas. Lá dentro, os baixos choros de Emília ecoavam suavemente, desencadeando uma onda de preocupação protetora dentro de Eduardo. Ele imediatamente seguiu Sofia até o berçário, seu coração apertando com a visão de Emília ruborizada e desconfortável, lágrimas escorrendo por suas pequenas bochechas. Eduardo levantou gentilmente a criança em seus braços, sentindo-se desamparado, mas determinado a acalmar seu desconforto. Enquanto Sofia ligava para o pediatra, ele embalava Emília com cuidado, murmurando palavras tranquilizadoras que ele nunca havia imaginado falar. Lívia observava em silêncio de seu berço, confusa e preocupada com o caos noturno incomum. Eventualmente, Emília se acalmou ligeiramente, confortada pela presença gentil de Eduardo, seu pequeno corpo aninhado perto de seu peito. Após uma ligação tensa, Sofia voltou para o lado de Eduardo, seu alívio palpável
ao ver Emília finalmente quieta. O médico diz que é provavelmente apenas um vírus, mas precisamos observá-la de perto esta noite. Sofia explicou suavemente, a exaustão aparente em sua voz. Eduardo assentiu, relutante em entregar Emília de seus braços, sentindo uma necessidade avassaladora de ficar e ajudar. Eu vou ficar esta noite, ele ofereceu calmamente, mas com firmeza. Sofia hesitou brevemente, antes de assentir agradecida, reconhecendo em silêncio o quanto ela precisava dele naquele momento. Eles se acomodaram em uma noite longa e tranquila juntos, revezando-se no conforto de Emília, monitorando sua temperatura, acalmando-a para dormir cada vez que ela se mexia inquieta. Naquelas horas tranquilas de escuridão, suas barreiras se dissolveram gradualmente. Sentados juntos no sofá, Eduardo embalava Emília contra seu peito, gentilmente escovando sua mão suavemente sobre seus cachos dourados. Sofia, sentada perto dele, finalmente encostou a cabeça, cansada em seu ombro, fechando os olhos por um breve momento. O coração de Eduardo pulou ligeiramente com a intimidade suave do gesto, sentindo a mudança entre eles. Eu estou feliz que você esteja aqui, Sofia sussurrou, sua voz quase inaudível, mas profundamente sincera. Eu não percebi o quanto eu precisava de alguém para me apoiar. Eduardo olhou para ela, a ternura enchendo seu peito, enquanto ele murmurava suavemente em resposta. Você não precisa fazer isso sozinha nunca mais, Sofia. Eu prometo que estou aqui por todos vocês. Eles permaneceram quietos, entrelaçados assim, a exaustão eventualmente dominando ambos quando o amanhecer se aproximou, as ansiedades da noite desaparecendo com a luz suave da manhã. A febre de Emília diminuiu lentamente, sua respiração firmou-se em um sono tranquilo, e pela primeira vez desde que seu mundo foi abalado pela revelação da paternidade, Eduardo se sentiu profundamente em paz. Pela manhã, enquanto a luz do sol filtrava suavemente para o apartamento tranquilo, Sofia e Eduardo acordaram lentamente, ainda perto um do outro, Emília dormindo pacificamente por perto. Nenhum dos dois se afastou imediatamente, demorando em silêncio na calma após a tempestade. Finalmente, Sofia levantou a cabeça lentamente, encontrando os olhos de Eduardo diretamente, vulnerabilidade e gratidão evidentes em seu olhar. Obrigada, ela disse simplesmente, sua voz embargada de emoção. Eduardo estendeu a mão instintivamente, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto, a ternura do gesto falando volumes. Você não precisa me agradecer, ele respondeu gentilmente. Eu estou exatamente onde eu quero estar. Quando Eduardo finalmente saiu para voltar para casa e se preparar para o seu dia de trabalho, pisando nas ruas úmidas da cidade, ele se sentiu profundamente mudado. A confiança frágil construída entre eles havia se aprofundado durante a intensidade daquela longa noite, revelando verdades que eles não estavam dispostos ou capazes de encarar até agora. Eduardo percebeu claramente, talvez pela primeira vez, que ele não apenas amava suas filhas ferozmente, mas que seus sentimentos por Sofia nunca tinham realmente desaparecido. Ele finalmente reconheceu para si mesmo que queria, precisava, mais do que uma amizade frágil construída em torno da paternidade. Ele queria que eles se tornassem algo real, algo duradouro e honesto, algo pelo qual valesse a pena arriscar tudo. Nos dias seguintes à noite de febre de Emília, a dinâmica entre Eduardo e Sofia mudou sutilmente, mas irrevogavelmente. Eduardo se viu atraído ainda mais profundamente para as vidas de suas filhas, passando mais e mais noites no apartamento de Sofia, auxiliando nas rotinas da hora de dormir, preparando refeições e até se tornando hábil em gerenciar o caos da hora do banho.
As barreiras cuidadosamente mantidas que haviam separado Eduardo da realidade da vida doméstica se dissolveram ainda mais a cada momento passado com Sofia e as gêmeas. Ele começou a experimentar uma felicidade quieta e profunda que nunca havia imaginado ser possível, um calor emocional que preenchia o vazio que suas realizações anteriores nunca conseguiram tocar. No trabalho, seus funcionários e colegas notaram mudanças nele. O comportamento anteriormente rígido de Eduardo suavizou ligeiramente. Ele se tornou mais paciente, mais empático. Sua reputação severa mudou sutilmente enquanto ele tomava decisões com uma nova compaixão, compreendendo o peso e a responsabilidade de se importar profundamente com o bem-estar de outra pessoa. Apesar da curiosidade ocasional daqueles ao seu redor, Eduardo optou por manter sua transformação pessoal privada, guardando esse novo equilíbrio delicado ferozmente. Em uma noite, enquanto Eduardo ajudava Sofia a arrumar depois do jantar, as gêmeas dormindo pacificamente em seu berçário, um silêncio confortável caiu entre eles. Eduardo secava pratos cuidadosamente enquanto Sofia os enxaguava e os entregava a ele, seus movimentos harmonizando naturalmente, sem esforço. A simplicidade doméstica do momento sobrecarregou Eduardo inesperadamente, agitando emoções que ele não podia mais ignorar. Colocando o último prato na prateleira, ele parou, virando-se lentamente para encarar Sofia. Seu coração martelava nervosamente, ciente de que a paz frágil que eles haviam estabelecido poderia fraturar se ele revelasse seus verdadeiros sentimentos, mas também sabendo que ele não podia mais permanecer em silêncio. Sofia, ele começou calmamente, sua voz tremendo ligeiramente com vulnerabilidade. Estes últimos meses mudaram completamente tudo para mim. As meninas, ser pai, passar tempo com você de novo, é mais do que eu jamais pensei que minha vida poderia suportar. Sofia encontrou seu olhar lentamente, seus olhos castanhos pensativos, esperando pacientemente que ele continuasse. Eduardo respirou fundo, ganhando coragem antes de continuar suavemente, mas com firmeza. Eu sei que te machuquei profundamente antes. Eu te afastei, convenci a mim mesmo de que era melhor para nós dois. Mas agora, estando aqui com você, vendo o que eu perdi, eu percebo o quão errado eu estava. Eu não quero que sejamos apenas copais, Sofia. Eu quero mais. Eu quero nós. Sofia ficou em silêncio, absorvendo suas palavras, sua expressão mudando de surpresa para quietude contemplativa. Eduardo observava nervosamente, seu batimento cardíaco alto em seus ouvidos, com medo de ter revelado demais. Finalmente, Sofia falou suavemente, sua voz gentil, mas tingida de hesitação. Eduardo, eu senti algo mudar entre nós também. Eu vejo a maneira como você mudou, como você se apresentou para as meninas e para mim. Mas eu não vou fingir que não estou com medo. Você partiu antes, e o dano foi real. Eu não sei se posso confiar nisso de novo tão facilmente. Eduardo assentiu compreensivamente, aproximando-se ligeiramente, sua voz embargada de sinceridade. Eu não espero confiança imediata, Sofia. Tudo o que eu peço é a chance de provar que eu não sou o mesmo homem que foi embora. Deixe-me te mostrar, todos os dias, através de ações, não apenas palavras, que eu estou aqui agora. Que eu não vou embora de novo. Sofia o estudou de perto, seu olhar buscando sinceridade, por garantia de que suas palavras eram apoiadas por um compromisso genuíno. Eventualmente, ela estendeu a mão lentamente, pegando a dele gentilmente na sua, seu toque enviando calor correndo por ele. Eu estou disposta a tentar,
Ela disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro, cheia de esperança cautelosa. Mas, por favor, seja paciente comigo. Isso não é fácil. Eduardo apertou a mão dela de forma tranquilizadora, sorrindo calorosamente. Alívio e alegria se misturando profundamente dentro dele. Eu serei paciente, pelo tempo que for necessário. Nas semanas seguintes, o relacionamento deles se aprofundou gentilmente, navegando cuidadosamente pelo território incerto entre amizade e romance renovado. Eles começaram a compartilhar conversas mais íntimas, abrindo-se lentamente sobre as feridas do passado, os medos que os haviam afastado uma vez e os sonhos que ainda nutriam para o futuro deles. Cada troca honesta os aproximava, a conexão deles crescendo mais forte, construída desta vez em compreensão e respeito mútuos. Em uma tarde, Eduardo arranjou um passeio especial para Sofia e as gêmeas, uma visita tranquila a um pomar local, sua pequena família passeando calmamente entre fileiras de macieiras sob a luz dourada do sol. Enquanto as gêmeas brincavam por perto, Eduardo gentilmente pegou a mão de Sofia novamente, segurando-a com ternura, sentindo um profundo senso de paz e pertencimento. Sofia sorriu calorosamente, encostando-se em seu lado, permitindo-se finalmente acreditar na possibilidade de felicidade juntos novamente. Enquanto a noite caía suavemente sobre o pomar, Eduardo sentiu uma certeza tranquila se solidificar dentro dele. Ele sabia que a jornada à frente nem sempre seria fácil, que a confiança continuaria a ser ganha lentamente e com cuidado, mas ele também sabia, sem questionar, que a família que eles estavam construindo juntos, enraizada na honestidade, compaixão e segundas chances, era mais forte e mais significativa do que qualquer coisa que ele já havia conhecido. Pela primeira vez em anos, Eduardo se permitiu ter esperança, não cautelosamente ou condicionalmente, mas plena e abertamente, que o futuro que eles estavam construindo juntos valeria cada momento de vulnerabilidade e coragem que exigia. O inverno lentamente se dissolveu na primavera, e com ele veio uma mudança quieta, mas inconfundível, no mundo de Eduardo, uma sensação de integridade que ele nunca acreditou que poderia sentir. O homem que uma vez viveu sozinho em perfeição fria, agora fazia parte de algo mais quente, mais bagunçado e muito mais significativo. As manhãs começavam com passos suaves e vozes minúsculas acordando-o muito cedo, e as noites terminavam com livros de histórias, risadinhas sonolentas e o conforto de Sofia adormecendo ao lado dele, suas filhas aninhadas em segurança no quarto ao lado. Era uma vida de pequenos momentos, não grandes gestos. No entanto, nesses rituais comuns, Eduardo encontrou uma paz extraordinária. Ele continuava administrando sua empresa, ainda respeitado e perspicaz, mas até mesmo seus colegas mais implacáveis começaram a notar uma suavidade nele que não existia antes. Ele sorria mais, ouvia com mais atenção, deixava o escritório um pouco mais cedo quando podia. Pela primeira vez em anos, ele não via mais o tempo como uma moeda a ser gasta apenas em produtividade. Ele valorizava o que significava voltar para casa, ser recebido por 2 pares de braços minúsculos se envolvendo em suas pernas e ver Sofia parada na cozinha, olhando para ele como se ele não fosse um milionário ou um CEO, mas simplesmente a pessoa dela. Enquanto se aproximavam do 2º aniversário das meninas, Eduardo começou a planejar algo quieto, mas significativo. Sofia havia mencionado como ela nunca esperava ter uma família tradicional, ou mesmo um parceiro estável novamente, depois de tudo o que eles haviam passado. Ela havia feito as pazes com fazer as coisas sozinha.
Mas Eduardo queria que ela se sentisse não apenas apoiada, mas escolhida. Queria que ela soubesse, sem dúvida, que a nova vida deles juntos não era temporária ou acidental. Ele havia pensado em pedidos de casamento antes, há muito tempo, quando vivia atrás de um muro de medo. Mas desta vez não havia medo. Havia apenas certeza e o tipo gentil de amor que não pede nada, mas dá tudo. Ele planejou uma pequena celebração no parque onde eles haviam levado as gêmeas naquele dia frio de outono. Foi onde eles haviam começado a se reconectar como uma família. Agora, seria onde ele a pediria em casamento para sempre. O sol estava suave naquela tarde, filtrado através de árvores brotando, o chão espalhado com flores silvestres e cobertores. Seus amigos mais próximos estavam lá, assim como algumas pessoas do lado da família de Sofia e um punhado de colegas mais confiáveis de Eduardo, que se tornaram mais como família do que conexões de negócios. Havia cupcakes espalhados pelos rostos das crianças, balões emaranhados nos galhos das árvores e o zumbido suave de risadas enquanto Lívia e Emília cambaleavam entre colos e brinquedos. À medida que a celebração se acalmava na calma da hora dourada, Eduardo pegou a mão de Sofia e a conduziu a alguns passos de distância do grupo. Ela o seguiu facilmente, sua expressão curiosa, mas relaxada. As meninas estavam por perto com amigos, completamente seguras, e por uma vez eles tiveram um momento só para si. Ele se virou para encará-la, respirou fundo, não por nervosismo, mas pelo peso do quanto este momento significava, e pegou a pequena caixa de veludo do bolso. Os olhos de Sofia se arregalaram, os lábios entreabriram ligeiramente, e por um segundo, o tempo parou entre eles. Eu costumava pensar que eu não era para isso, Eduardo disse calmamente, sua voz firme e baixa. Não para o amor, não para a família, e especialmente não para você. Eu afastei tudo de bom porque eu não sabia como manter. Mas você nunca desistiu, na verdade. Você voltou quando era mais importante, e você trouxe nossas filhas, e você me deu uma segunda chance que eu não merecia. Agora eu acordo todos os dias sabendo exatamente quem eu sou, e não é por causa do que eu construí ou do que eu possuo. É por causa de você e delas, e desta vida que criamos juntos. Ele abriu a caixa lentamente para revelar um anel simples e elegante, sem grandes diamantes ou elegância ostensiva, apenas um símbolo significativo de permanência. Sofia, ele continuou, sua voz mais suave, mais vulnerável do que nunca. Você quer se casar comigo e continuar construindo esta vida imperfeita, mas linda, comigo, de verdade, para sempre. Sofia piscou rapidamente, lágrimas enchendo seus olhos enquanto um sorriso incrédulo surgia em seu rosto. Ela não falou no início, apenas assentiu, cobrindo a boca com a mão enquanto tentava conter a emoção. Finalmente, ela sussurrou. Sim, claro que sim. Eu nunca parei de te amar. Ele deslizou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas e ela se inclinou para ele, envolvendo os braços firmemente em seu pescoço, como se estivesse se ancorando neste momento que ambos passaram tanto tempo tentando alcançar. À distância, Lívia e Emília batiam palmas animadamente, sem saber o que estavam celebrando, mas emocionadas com a alegria irradiando de todos ao seu redor. Sofia se agachou e pegou as duas em seus braços, e Eduardo se juntou a ela, dobrando sua pequena família em um abraço apertado. Ninguém disse nada por um tempo. Eles não precisavam. O calor tranquilo em seu círculo dizia tudo. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas adormeceram em seus assentos de carro no caminho para casa,
e Eduardo as levou gentilmente para a cama, ele e Sofia ficaram na porta de seu quarto compartilhado. Ela olhou para ele por um longo momento, sorrindo com um contentamento que ia mais fundo do que a felicidade. Eu nunca pensei que minha vida se pareceria com isso, ela disse suavemente. Eduardo pegou a mão dela e a beijou, encostando a testa na dela. Nem eu, ele disse. Mas eu não consigo imaginar nada melhor. E naquele silêncio pacífico, com o luar se instalando suavemente no quarto, eles entenderam pelo que haviam lutado, o que haviam encontrado. Não um conto de fadas, não a perfeição, mas algo real e duramente conquistado e cheio de promessas. Uma vida que eles haviam escolhido, juntos. Os meses que se seguiram ao noivado se desenrolaram com uma graça quieta e firme, marcada não por extravagância ou exibições grandiosas, mas pelo ritmo da vida real e pela força tranquila de duas pessoas que se escolhiam todos os dias. Eduardo e Sofia não apressaram o casamento. Eles não estavam tentando impressionar ninguém ou provar nada. Em vez disso, eles se concentraram em aprofundar seu laço e continuar a nutrir a vida que haviam construído com Lívia e Emília. As meninas cresceram rapidamente, suas personalidades florescendo a cada semana que passava. Lívia permaneceu ousada e curiosa, sempre levando sua irmã a novas aventuras, enquanto Emília era mais observadora, gentil e rápida em oferecer afeto quando alguém precisava mais. Eduardo se viu memorizando o som de suas risadas, as pequenas diferenças na forma como elas diziam seu nome, a maneira como suas mãozinhas agarravam as dele quando estavam com medo ou cansadas. O amor que ele sentia por elas só cresceu mais avassalador, mais ancorador, mais permanente. Apesar dos desafios ocasionais que naturalmente vinham com a paternidade e a fusão de suas vidas mais completamente, Eduardo e Sofia aprenderam a se comunicar honestamente e gentilmente. Eles abriram espaço para os medos um do outro, reconheceram a dor que haviam causado uma vez e se permitiram crescer além dela. Sofia aprendeu a confiar que Eduardo não iria embora de novo, nem fisicamente, nem emocionalmente. E Eduardo fez questão de provar isso, não apenas com palavras, mas através de sua presença. Ele apareceu sempre, sem precisar ser solicitado. O casamento foi pequeno, íntimo e exatamente o que ambos queriam. Foi realizado no jardim nos fundos da casa da irmã de Sofia, cercado por luz branca suave, pendurada em árvores antigas e um punhado de pessoas que se tornaram família. Sofia usava um vestido de creme simples, com detalhes de renda, seu cabelo puxado para trás, com alguns cachos soltos, emoldurando seu rosto. Eduardo usava um terno navy, sem gravata, sua expressão ilegível para a maioria, mas Sofia podia ver através dela. Ela viu a emoção que apertava sua garganta, a maneira como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele segurava a dela, a maneira como seus olhos se suavizaram no momento em que ela apareceu à vista. Lívia e Emília caminharam pelo corredor improvisado à frente de Sofia, vestidas com vestidos brancos combinando, espalhando pétalas de flores desajeitadamente e sorrindo para os rostos familiares ao seu redor. Foi caótico, doce e absolutamente perfeito. Quando eles trocaram votos, nenhum dos dois tentou recitar poesia ensaiada ou falas perfeitas. Eduardo simplesmente disse o que vivia em seu coração por meses, que Sofia havia mudado sua vida de todas as maneiras que importavam, que a força e o amor dela lhe deram algo que o sucesso nunca poderia, que ela e as meninas eram seu maior lar. Sofia falou com lágrimas na voz, compartilhando como ela nunca acreditou que alguém voltaria e lutaria por ela. Não assim,
E como Eduardo lhe mostrou que às vezes, a segunda vez é quando o amor se torna inquebrável. Eles se beijaram ao som de suas filhas batendo palmas alegremente e seus amigos rindo em meio a lágrimas de felicidade. Não foi grandioso, mas foi real. E para eles, isso significava tudo. Eles se mudaram para uma casa nos arredores da cidade, um bairro tranquilo com ruas arborizadas e um quintal grande o suficiente para duas menininhas correrem livremente. Não era a vida que Eduardo havia imaginado, mas ele rapidamente percebeu que era a vida que ele sempre precisou. Ele ainda administrava sua empresa, ainda navegava pelos desafios de seu mundo profissional, mas a ambição frenética que costumava impulsioná-lo havia se suavizado em propósito. Ele não buscava mais provar nada. Ele não temia mais ser conhecido. Seu mundo não era mais definido pelo que ele podia alcançar, mas pelas pessoas para quem ele voltava para casa. Algumas noites, depois que as meninas estavam dormindo e a casa estava quieta, Eduardo e Sofia se sentavam juntos na cozinha, bebendo chá e conversando suavemente sobre o futuro, sobre escolas, férias, talvez até aumentar a família algum dia. Essas conversas não eram urgentes ou pressionadas. Elas eram cheias de facilidade e calor e o tipo de conforto que só vem depois que você sobrevive a algo juntos e emerge mais forte por isso. Uma noite, Sofia encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou. Eu nunca pensei que encontraria a paz de novo depois de tudo. Eduardo a abraçou e respondeu simplesmente. Você me deu isso. Você foi o começo de tudo. E ela foi. Em cada manhã tranquila, cheia de risadas, em cada noite passada pegando brinquedos do chão, em cada olhar compartilhado em uma sala lotada, quando as meninas faziam algo hilário, ou ridículo, ou maravilhoso, Sofia permaneceu o começo de tudo. Eduardo havia encontrado mais do que apenas redenção. Ele havia encontrado alegria, e não o tipo barulhento e fugaz, mas o tipo que permanece, o tipo que você constrói, momento a momento, com as pessoas que você ama. E esse foi o verdadeiro milagre. Na minha opinião, o final desta história é silenciosamente poderoso, porque não depende de reviravoltas dramáticas ou de uma resolução perfeita. Ele prospera na honestidade emocional e na alegria simples e conquistada de uma segunda chance. A transformação de Eduardo não é instantânea ou sem esforço. É gradual, moldada pela vulnerabilidade, responsabilidade e amor real. Ver um homem que uma vez viveu em isolamento emocional entrar totalmente na paternidade e na parceria parece profundamente recompensador, não apenas porque ele encontra a felicidade, mas porque ele cresce o suficiente para merecê-la. A força, graça e disposição de Sofia para perdoar sem esquecer a tornam uma âncora, não apenas para Eduardo, mas para a vida que eles constroem juntos. E o fato de que o amor deles não é um conto de fadas, mas algo reconstruído a partir da dor, da confiança e do esforço diário, o torna ainda mais significativo. Este não é apenas um final feliz, é um começo enraizado na verdade.